Fala galera do Programador a Bordo, aqui é o Ayrton, continuando a série de ensino à distância e esse é o episódio 12, onde nós vamos começar a criar o login de usuário. Além da gente começar o login de usuários, criptografar a senha, criar um endpoint para ele bater lá com o e-mail e senha, ver se essa senha existe, ver se esse e-mail existe, nós também vamos começar a tratar erros na nossa aplicação, como é que organizar a nossa aplicação para ter uma estrutura melhor de erros, como mandar erro para o log para a gente analisar depois, como é que manda erro para a API, para o site lá que implementa a API conseguir dar o feedback para o usuário final de quais erros está dando, ou seja, se é inválida, usuário não encontrado, coisas do tipo, como é que a gente organiza esses erros para ficar organizado na nossa aplicação, bem estruturado, a gente vai começar a ver nessa aula. Sem contar a parte de login, que são bastante coisas, então aqui a gente vai ver essa parte que já falei, nos próximos vídeos a gente vai ver sobre JWT, o que é, como gerar um token, como validar um token para proteger nossas rotas, como é que encaixa o Redis nessa aplicação para principalmente fazer o logout de usuários, fazer o cache do usuário quando ele estiver logado e botar o token do usuário no blacklist lá no Redis para a gente saber que esse usuário está deslogado e não permitir mais ele usar aquele token, beleza? Então, galera, esse é o repositório do master, como eu falei no episódio 11, aqui está o código mais atualizado que eu estou desenvolvendo e mandando, mas a gente vai utilizar para aula o branch vídeo aulas, certo? Que eu falei no último episódio, vai lá e assista, é muito importante que você compreenda como é que está aqui a organização do GitHub. Então, por exemplo, aqui as tags, depois dessa aula eu vou gerar a tag aula 11, quando você assistir quiser ver o código gerado nesse momento do tempo, você vai lá e acessa a tag aula 11. E mais uma vez, esse aqui é o canal, já tem muito conteúdo, vai vir muito mais conteúdo pela frente. Vai lá, se inscreva, ative o sino que você me ajuda demais a manter esse canal. Vem aqui em playlist, aqui tá todos os episódios da plataforma de ensino à distância. E aqui a maioria são cursos e videoaulas pré-requisito para a gente fazer essa plataforma de AD. Tem aqui sobre API REST, redes para desenvolvedores, Docker e JavaScript, beleza? Então vamos começar. Eu tenho aqui o meu terminal, certo? Aqui, se eu der um docker ps, não tem nenhum processo aqui do Node rodando, vou rodar docker compose upd para startar aqui os meus containers. Beleza, container startados. Agora eu consigo, por exemplo, vir aqui no global3t e estabelecer uma conexão com Mongo Connect. Opa, calma aí. Foi collections, users, view documents. Eu apaguei todos os meus usuários, beleza? Mas agora a gente pode começar sim a trabalhar. Vamos lá? Isso aqui é meu Insomnia, certo? Aqui já está com algumas coisas que eu estava testando, mas como vocês podem ver, eu estou sem nenhum usuário no banco aqui. Eu vou criar esse usuário aqui, programadorabordo.com.br, certo? Send. Legal quando as coisas não dão certo, vamos ver qual problema é gerado. Ok, já sei. Aqui na verdade o Docker Compose, devo ter pegado resquícios do que eu estou comitando no master. Aqui no meu env, na verdade é só Mongo, que o host, vamos ver se é isso. Beleza. Agora foi, usuário criado. O problema era porque provavelmente aqui no Docker Compose eu peguei algum resquício do meu código mais atualizado e ficou, aliás, da Compose não, meu env file ficou com resquícios do meu código que eu já estava mais atualizado, está lá no master GitHub, e meu host estava errado. Aqui no caso, por esse momento o host é Mongo, que é o nome que eu boto aqui no meu Docker Compose. Então agora o usuário foi criado, certo? Se eu vim aqui no meu Mongo, eu consigo dar refresh, mas vocês vão ver que a senha ainda está aqui, a senha pura 123123, né? Desse jeito que a gente armazena a senha do usuário, certo? E eu tenho aqui o e-mail, beleza? Que deve ser um valor único. Porém, se eu vim aqui e mandar novamente, enviar, ele vai cadastrar novamente um outro usuário, certo? Aliás, o mesmo usuário duas vezes com o mesmo e-mail, sendo que e-mail deve ser único, certo? A gente pode botar aqui no nosso Mongo para ele ser unique. A gente pode vir aqui no Mongo e adicionar configurações de campos únicos, só que eu não vou fazer isso agora, certo? Eu não vou colocar no esquema. E a gente vai começar a tratar isso no código.
a princípio. Aliás, tem que ter isso no código também para não gerar esse erro lá no banco. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer se tentar cadastrar um usuário novo com o mesmo e-mail, vai dizer, cara, esse usuário já existe, beleza? A mesma coisa tem que ser por CPF, mas agora a gente vai fazer por e-mail. Então sempre que tiver um e-mail duplicado a gente vai mandar esse erro. Eu vou vir aqui, vou até deletar esse registro. E é onde a gente faz isso, certo? Se vocês lembram das últimas aulas, a gente criou um repositório onde a gente de fato vai no Mongo e salva, tá? Então aqui tem a instância do model que a gente criou, que é uma instância lá utilizando o Mongoose. E aqui sim, eu vou verificar se esse usuário existe. Se existir, eu vou mandar um erro, ok? Então vamos fazer? Eu tenho que fazer isso aqui antes, certo? Porque aqui eu já estou instanciando um módulo do usuário com os dados novos do usuário. Só que antes eu vou verificar se ele existe. Se vocês forem na doc do Mongoose, vocês vão ver que existe um método chamado exists, que aí eu passo o que eu quero verificar que já existe no Mongo e ele diz true ou false, se aquele valor já existe lá nos documentos, ok? Então é simples, pega aqui meu user model, ele tem esse método exists, ok? E aqui eu diz através de um objeto o campo que eu quero verificar. Então eu quero verificar se o e-mail dele existe, a propriedade de e-mail lá no Mongo, e para eu pegar o e-mail do usuário que eu estou cadastrando, ele está dentro desse meu objeto, show? Então é bem simples, só que isso aqui é uma operação assíncrona, certo? Porque ele tem que sair, ir lá no Mongo, verificar e retornar. Então eu preciso esperar esse retorno. Então dou um await, a função, ou seja, é async. Então aqui eu armazeno o resultado que vai ser um booleano, beleza? Então aqui meu user exists vai retornar true ou false. Então o que eu faço? Se esse usuário existir, eu vou disparar um erro. Aqui eu passo uma string que eu quiser, no caso é uma message, certo? Uma message de erro. Vou passar aqui esse nome, que é um erro de e-mail duplicado. Vocês devem estar pensando aqui, o que é esse throw new erro? Esse throw, ele vai sempre disparar um erro, certo? E esse erro vai se propagar para cima. Ou seja, no JavaScript você tem uma função que chama outra função, que chama outra função. Se essa função lá embaixo disparar um erro, alguém nessa cadeia de funções que são chamadas tem que tratar esse erro, beleza? No caso a gente vai tratar esse erro com o bloco try-catch do JavaScript. É uma sintaxe específica do JavaScript para tratar um erro. Porque se ninguém trata esse erro, a aplicação pode quebrar, certo? Então alguém tem que tratar esse erro, senão o seu Node vai dar crash, porque eu estou disparando um erro. E tem várias formas de você disparar um erro no JavaScript. Tem algumas classes, vamos dizer assim. Uma delas é o erro mesmo. Vocês podem procurar por tipos de erro JavaScript. Vocês vão ver que erro é uma delas, que é a que a gente vai utilizar aqui na aplicação. Então quando eu dou um throw new erro, todo o código abaixo dela não é executado. Ele espera passar uma string, certo? Que é a mensagem de erro. E alguém que chama essa função tem que tratar esse erro em algum momento. Então eu sei que lá mais para frente eu vou tratar esse erro, por isso eu estou mandando ele aqui. Então aqui todo bloco continua igual. Vamos ver o que acontece se eu não tratar esse erro. Vou voltar aqui para o meu Insomnia, certo? Meu e-mail é o mesmo, vou enviar e deu internal server erro, certo? No caso aqui não é nenhum erro crítico, a aplicação não quebra, porém a mensagem chegou aqui, deu como internal server erro, ou seja, o próprio REP respondeu porque ele não soube identificar. No caso, o próprio REP tratou esse erro para a gente, para não quebrar a nossa aplicação, mas ele retornou um erro 500, porque ele não sabe que erro é esse. Eu tenho que passar para o REP.js para ele retornar o erro correto, certo? Aqui no caso é um erro de e-mail duplicado. Eu posso retornar o status code, por exemplo, 422, que é um erro de formulário de dados, certo? E passar uma mensagem aqui, por exemplo, esse e-mail já existe. E aí a pessoa que implementa essa API vai poder botar essa mensagem de erro para o usuário dizendo esse e-mail já existe. Ou tente se logar, porque esse usuário já é seu, ou utiliza um novo e-mail, certo? Só que o REP.js tratou esse erro, não sabe o que é, você só disparou um erro qualquer e ele não consegue identificar. Então agora eu vou capturar esse erro e vou mandar a mensagem de erro correta, beleza? Então aqui quem chama o meu user repository create é o meu handler, certo? Aqui meu user handler. Então nessa chamada ele vai chegar aquele erro, certo? Então agora eu vou tratar ele.
Então eu vou vir aqui, vou adicionar o bloco try-catch, que é um bloco do JavaScript. Então ele vai tentar fazer isso aqui, certo? Ele vai tentar criar o usuário. Beleza, se acontecer algum erro, ele vai cair nesse bloco aqui, que é o catch. Show? Por enquanto eu não vou fazer nada. Eu vou dar só um console log no E para vocês verem, ok? Então, vou voltar aqui no meu Insomnia, vou dar um send. Continua dando, certo? Um erro 500. Quem não sabe, que erro é esse? Aqui eu botei um catch, mas ele não faz nada, ou seja, eu não retorno nada, o erro continua se propagando, por isso o rap continua mandando 500. Só que aqui no meu terminal ele diz, ó, ele aparece a mensagem que eu escrevi lá, ó, de erro duplicate e-mail, beleza? Então aqui chegou a mensagem. Agora, vocês concordam comigo que pode acontecer vários tipos de erro, certo? Aqui, esse E poderia ser erro de e-mail duplicado, pode ser erro de CPF duplicado, pode ser vários tipos de erro. Então aqui eu preciso tratar especificamente para o erro correto, certo? Para eu, se for um erro de e-mail duplicado, eu mandar como resultado da API dizendo e-mail duplicado. CPF duplicado, então eu tenho que mandar a mensagem CPF duplicado. E assim vai, eu tenho que tratar o erro certinho. Por isso que aqui eu mando uma mensagem específica do erro de duplicação de e-mail. Então aqui eu consigo capturar com ponto message, certo? Sobre um send, ele aparece a mensagem aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui só para mostrar, já vou refatorar, vou botar o seguinte: se a mensagem for igual a duplicate e-mail, eu vou printar uma mensagem dizendo e-mail já existe. Beleza? Então agora vai aparecer essa mensagem para mim. Vou enviar, vou vir aqui no meu terminal e apareceu e-mail já existe. Show? Mas agora eu quero mandar aqui para o resultado da API o status code 422. Aqui no caso o status code vai ser o 422, o erro vai ser um erro de dados ali, de formulário, e a mensagem vai ser o usuário já existe em nossa base de dados. Beleza? Para isso eu vou utilizar um cara chamado Boom.js, que é uma lib do próprio Rap que facilita muito mandar mensagem de erro de forma amigável para o resultado da sua API, certo? Você vir aqui, ó, eu consigo disparar um boom.422 bad data. Então aqui, ó, eu consigo disparar um erro chamado boom bad data e a mensagem que seria o usuário já existe. E aí, como resultado da API, ele retornar isso aqui para mim, ó, como resultado da API status code 422, erro possible entity e a message que seria o e-mail já existe. Então eu vou instalar ele aqui agora, beleza? Boom. Então tem que instalar dessa forma. Rap boom. Beleza, instalou, show de bola. Agora eu vou vir aqui no meu código e vou importar o Boom.js. Deixa eu minimizar aqui. Const boom igual require boom. Eu até fico em dúvida se é boom ou se é rap boom. Vamos dar um save aqui, entrar nos logs e ver o que ele reclama. Beleza, reclamou de nada. Bom, se não for boom vai ser rap boom. Então, vamos lá. Então agora, aqui, em vez de eu dar um console, eu vou dar um true em boom.badData. E aqui sim eu vou dizer e-mail duplicado, beleza? Tirar aqui a chamação. Reclamou aqui do boom, provavelmente é rap/boom. Agora foi. Então aqui o boom ele tem vários tipos de erro de forma amigável. Então o 422, se você quiser enviar esse status code, ele é o bad data. Você tem aqui, por exemplo, o bad request, você tem o bad implementation, que aí já é o erro 500, beleza? Aqui eu vou dar o bad data e bad data e-mail duplicado. Vou salvar, nenhum erro, e vou enviar. Agora sim, ó, 422 um possible entity
e-mail duplicado é a mensagem de erro que provavelmente o site que implementa a API vai botar para o usuário. Então, por exemplo, eu poderia usar aqui, como eu disse, o bad request, certo? Que é um outro status code. Enviou bad request, status code 400 e-mail duplicado. Ou seja, alguma coisa errada aqui com o meu request, que deu erro, algum valor inválido. Até fiquei em dúvida agora se o e-mail duplicado é bad request ou compressible entity. Vou dar uma pesquisada aqui melhor. Fiquei confuso agora. Por enquanto eu vou deixar o bad data, e-mail duplicado. Aqui eu não quero botar uma estrutura de if. Eu acho mais organizado eu fazer com switch case, beleza? Então, vou colocar aqui, caso seja duplicate e-mail, ele vai dar um true aqui, certo? E para qualquer outro caso de erro, que seria o default, ou seja, qualquer outro erro que não for erro de duplicação de e-mail, ele vai dar um bad implementation. E no caso eu vou mandar ele logar o erro. A diferença aqui, quando você tem um bad implementation, que ele não manda o erro que vem aqui para a API, porque um erro de implementação não pode ser exposto para o usuário final por motivos de segurança. Então, para o resultado da API vai retornar um bad request, bad request não, vai retornar um erro 500, mas a mensagem que de fato do erro que aconteceu vai só ser printada nos seus logs, certo? Por motivos de segurança. Aqui quando eu dou um bad data, não, a mensagem sim vai para o resultado da API, mas o bad implementation não faz isso aqui com o Boom.js, que faz total sentido, ok? Então agora qualquer outro erro que aqui possa dar, certo? Aqui eu só estou dizendo, disparando erro de duplicação de e-mail. Se tiver algum erro, outro erro, ele vai cair aqui no default e vai disparar um bad implementation. Show? Agora vou fazer só mais um refactor aqui, que vocês podem ver que aqui eu usei essa mensagem aqui e esse valor tem que ser exatamente o que eu estou tratando aqui, certo? Só que isso é chato, certo? Se eu mudar aqui depois, botar um D aqui, pá, eu vou ter que vir aqui e também dar um D. Então isso aqui pode falhar, certo? E se eu criar um teste para testar esse cenário, eu também vou ter que botar esse valor lá no meu teste. Então você começa a ter que ficar repetindo o mesmo valor em vários lugares. E se você altera em lugar, você tem que lembrar de todos os lugares que alterou e isso pode ser um problema. Então eu vou armazenar esse cara em uma constante e só vou chamar as constantes nesses lugares, ok? Então eu vou vir aqui, a princípio eu vou criar uma pasta chamada utils, depois eu vou ver um lugar melhor para colocar ela, beleza? Então eu vou criar aqui utils. Vou criar um arquivo chamado errortypes.js, certo? Que vai ser só um cara que exporta constantes de erro. Então vou vir aqui, exports. Então agora, ou seja, isso é um arquivo só que está exportando essa constante aqui, beleza? Então agora eu vou vir aqui, vou importar ela aqui no repositório. utils/errortypes e aqui sim eu vou disparar esse erro, beleza? Então aqui por enquanto não deu nenhum erro, certo? Vamos esperar, deu nenhum erro. Vou fazer a mesma coisa aqui no handler, vou importar ele, ok? E vou utilizar aqui também nenhum erro, certo? Vou vir aqui no sono novamente, enviar o mesmo e-mail e certinho, caiu no erro, disparou o erro, tratou o erro, certo? Se eu precisar mudar aqui, eu só alterar o valor que vai refletir para todo mundo e a gente vai criar todas as nossas constantes de erro também aqui bonitinho e aqui utilizar constante, não string direto, ok? Então, como é que já melhorou a nossa organização de código, agora sim podemos encriptografar a senha do usuário. Essa é uma aula que vai ficar um pouquinho grandinha porque tem bastante conteúdo. Então aqui só recapitulando, a gente aprendeu o que é um throw, certo? Ele vai disparar um erro com essa mensagem aqui. A gente aprendeu a utilizar o boom, certo? A gente aprendeu sobre o try catch, ou seja, ele vai tentar fazer isso aqui se tiver algum erro, no caso ele caiu lá no meu throw.
eu consigo capturar a mensagem de erro e tratar ela e enviar para o resultado da minha API a mensagem que eu quero, o status code correto, certo? Então agora vamos encriptografar a senha do usuário. Por enquanto, eu vou criar aqui tudo no meu handler, o hash da senha do usuário, depois a gente vai refatorando, certo? Mas para isso eu vou utilizar uma lib chamada bcrypt, que é uma lib muito boa para encriptografar a senha. Vou vir aqui, vou instalar ela. Instalação feita, vocês podem futucar ela aí, acessar e ver melhor sobre essa lib, certo? Aqui. Mas o mais importante é que ela tem um método chamado hash. Ele tem isso retornando uma promise, ou seja, eu consigo dar um async, um await, quando eu chamo bcrypt.hash, e eu passo o valor a minha senha e eu passo o salt, que é um reforço aí para melhorar a senha, a criptografia da senha. Vou mostrar aqui na prática para vocês. A minha função create é uma função assíncrona, certo? Então agora eu vou vir aqui, antes de dar um create nele, eu vou alterar para salvar, eu vou alterar esse payload, que é os dados do usuário, já para carregar a senha dele criptografada e não a senha dele ali em plain text, ali 123, 123, certo? Então vamos lá, eu vou importar aqui o bcrypt, bcrypt, certo? E é muito simples utilizar ela, cara. Eu vou criar aqui uma constante chamada password hash, que vai receber a senha criptografada. E para usar ela é muito simples, basta dar um bcrypt.hash, passar o valor da senha, que no caso está aqui em payload.password, certo? Porque aqui no meu request, certo? O hack.payload tem esse objeto aqui. E a propriedade que eu quero é o password. Se eu quisesse pegar o e-mail, seria ponto e-mail. Eu quero pegar o password, então é ponto password. Então ele aceita aqui o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro é o salt. Ou seja, isso aqui é algo para reforçar o algoritmo de senha. Ele gera um valor randômico que tem um esforço para gerar, mas com uma sequência de caracteres. Ele concatena a sua senha com essa sequência de caracteres. E em cima disso ele faz o hash, a criptografia da sua senha, deixando bem mais difícil de reverter e prevenindo aqui alguns ataques para reverter que eu estava pesquisando, certo? Então aqui você passa um valor que é um número de rounds, que é um número de rodadas para gerar esse valor randômico. Aí, pelos meus testes, quanto mais aumentava esse valor, mais demorava para ser processado esse hash para ficar junto com a senha. Então aqui 10 é o valor default, eu coloquei 10 também, certo? Para reforçar aqui a criptografia da senha e ficar ainda mais seguro. Então agora eu vou ter o valor da minha senha criptografada. Esse cara é uma operação assíncrona, certo? Então eu preciso dar um await aqui e a partir disso eu tenho minha senha criptografada. Então eu vou vir aqui, só vou antes, em vez de usar o hack payload, eu vou colocar aqui para receber aqui numa constante user data o hack.payload, certo? Então aqui eu vou trocar para user data, tanto aqui quanto aqui, em vez de ficar usando hack.payload. E agora sim eu vou dar user data.password igual a password hash para ele alterar o meu objeto do usuário e botar a senha criptografada. Então agora sim eu salvo meu user data com a senha criptografada. Vamos ver se está funcionando. Só vou vir aqui no meu Rogo, vou apagar esse meu usuário, certo? Para eu conseguir cadastrar ele. Vou dar um send. Deu alguma coisa. Calma aí, devia estar atualizando aqui, docker logs. Deu algum erro aqui. Bom, acho que eu descobri o erro na verdade. Eu instalei o cara errado, certo? Era para ter instalado o bcrypt.js. Então eu vou, faço aqui, npm install bcrypt, save, chega lá do meu package.json e vou instalar o bcrypt.js. Parece que tem essa diferença aí, eu nem me liguei. Install save bcrypt.js. Show, vou dar um docker logs aqui, ficar acompanhando. Aqui bcrypt.js, sem problemas agora. Vamos salvar aqui
e ver o que acontece. Agora sim, ó, ele já retornou para mim a senha criptografada, ó que legal. Você vem aqui no meu Robo Twister, ele vai estar aqui com a senha criptografada. Agora sim temos segurança na nossa senha, não consigo descobrir aqui que a senha era 123, 123, certo? Então agora vamos refatorar isso aqui. Por que refatorar? Porque hoje eu utilizo a libbcrypt. É tudo sempre você tem que pensar em desacoplamento, certo? Porque vamos dizer que lá na frente eu espalhei no meu código todo bcrypt. E lá na frente eu vou utilizar uma outra lib, certo? Essa aqui ficou deprecated, cheia de problemas, eu quero instalar outra. Eu vou ter que alterar todo o meu código. Então aqui eu vou desacoplar isso. Eu vou criar aqui no meu utils mesmo, criar um arquivo chamado hash.js. Beleza? Aqui eu vou importar o bcrypt.js e vou criar uma função chamada make. Esse make, no caso, é o meu próprio hash. Esse make, se eu não me engano, é influência do Laravel, não sei. Mas quando eu chamar esse arquivo que eu estou criando agora, vai ser .make, ou seja, eu passo .make, passo qual é o valor, ele vai retornar a senha criptografada. Então é uma função assíncrona, certo? Porque eu vou usar o bcrypt, a gente viu que ela é uma função assíncrona. Ele vai receber um valor que é a senha em si, e eu vou dar um bcrypt.hash no value. Galera, aqui na verdade eu cometi um erro, não, foi até bom, porque muita gente faz isso aqui, ó. Deixa eu só exportar aqui ela para explicar vocês melhor. Mas só voltando aqui, então quando eu importar o meu utils.hash, um arquivo hash, eu vou dar um hash.make e ele vai retornar a senha criptografada. Esse bcrypt.hash ele é assíncrono, como eu mostrei aqui para vocês, certo? Eu tenho que dar um await, eu estou dentro de uma função assíncrona, eu dou um await para esperar ele retornar a senha criptografada para armazenar aqui. Apesar desse processo ser assíncrono, aqui como eu criei apenas uma função que só retorna esse cara, eu não preciso escrever async await aqui, certo? Porque se eu precisasse dessa senha criptografada nesse momento, aí sim eu teria que botar async await. Eu vou mostrar aqui para vocês para ficar melhor. Se eu precisasse dessa senha criptografada aqui, const.pass, beleza? Para fazer algum tratamento aqui, pass, alguma coisa, eu não sei, .slice 010, vamos dizer que eu precisasse pegar aqui const new pass, estou inventando aqui qualquer coisa na verdade, para retornar, certo? Se eu precisasse esperar o resultado assim criptografada para pegar ela e dar um slice, ou seja, retornar os 10 primeiros caracteres para retornar no final do make, aí sim eu precisava dar um async e um await, porque eu preciso na linha de baixo esperar esse valor retornado. Mas como aqui eu só estou retornando direto esse cara, eu não preciso passar o await e nem o async, porque quem vai usar o await lá é quem chamar essa função make, certo? Eu não preciso ficar escrevendo async await, async await, async await, se ele já retorna direto. Isso aqui já retorna uma promise. Eu não preciso dar um await aqui, porque eu não preciso pegar esse valor para tratar, eu só repasso. Beleza? Aqui eu estou usando um retorno imediato, ou seja, parênteses, em vez de eu precisar fazer isso aqui, eu simplesmente faço um retorno imediato. Então, como não é uma aula específica sobre isso, eu estou pulando aqui, fazer uma explicação rápida, porém eu não preciso dar um await aqui, beleza? Então agora eu tenho no meu utils o cara que chama o cara que criptografa a minha senha. Se lá na frente eu quiser trocar o bcrypt por outro, é só vir aqui trocar, que automaticamente vai refletir para toda a minha aplicação. Então agora aqui no meu user handler, em vez de eu importar o bcrypt, eu vou importar um cara, o meu utils, certo? Deixa eu ver o user handler, utils, acho que está certo. Sim, vou importar o hash. Beleza? Então aqui vai ser o hash. Agora sim aqui eu troco e boto hash.make, beleza? E vai dar a mesma coisa. Agora sim eu boto o await aqui, porque esse cara retorna uma promise, beleza? Vou salvar aqui como Ayrton, um e-mail, para não dar problema. E vou enviar.
Pronto, salvou meu e-mail ayrton@programador-a-bordo com a senha encriptografada do mesmo jeito. Se eu dar um send novamente, vai dar um erro com A22 porque esse e-mail já existe. Vou vir aqui no meu Robo, temos um novo usuário. Bom, agora para entrar aí na parte final dessa aula, vou criar um endpoint de login onde o endpoint vai receber um payload, uma mensagem HTTP com e-mail e senha, e a gente vai ver se esse e-mail está lá no banco e se a senha confere, beleza? Então eu vou vir aqui nas minhas rotas e vou criar aqui meu users. Beleza? Minha rota de usuário. Usuário não, minto. Login. Opa, minto. Vou chamá-la de Alf. Beleza? Então aqui eu vou exportar um array, certo? Já vou importá-la aqui no meu index para eu não esquecer. Beleza? Sem nenhum problemas até aqui. Nenhum problema. Agora sim eu vou definir o meu endpoint de login. Bom, meu endpoint de login, ele é um post, certo? Ele é um login é sempre post. O path, ou seja, o endpoint de fato vai ser /login. Ok? E o meu handler vai ser um arquivo que eu ainda vou criar chamado loginhandler.login. Show! Por enquanto é só isso. Agora eu vou criar aqui o handler de login, login.handler.js. Vou criar essa função que eu uso lá. Ele recebe ali os parâmetros do Rap.js, uma arrow function, e vou exportar ela aqui. Módulo.export login, certo? Então agora esse método já existe, que é esse cara que eu acabei de criar aqui. Estou exportando, ainda está vazio. Salvar aqui. Não está dando erro, porque aqui eu esqueci de importar. Import, const login handler igual require handler /login handler. Agora sim. Beleza? Então agora vamos implementar esse handler. Aqui eu vou dar um console log no hack.payload só para a gente criar aqui no nosso Insomnia o request de login, certo? Eu vou criar aqui um new request login, certo? Ele vai bater aqui utilizando o verbo post no nosso API/login. Essa configuração de Insomnia eu já criei nas aulas anteriores. No caso do API, ele tem só aqui o meu localhost 3000 como valor, isso é uma variável. Então aqui no body eu vou passar um JSON, onde vamos ter um e-mail, certo? eu@programadorabordo.com.br e o password, que vai ser a senha do usuário. Então aqui eu vou dar nenhum erro por enquanto, vou dar um send, certo? Aqui ele já printou console log lá o e-mail e a senha, que caiu exatamente nesse console aqui. Ele deu um erro porque eu não faço nada nessa função, certo? Eu só estou dando um console log no payload. Então se eu vir aqui dar um ponto e-mail, ele só vai printar o e-mail ali para mim. Aqui, ó, printou o e-mail. Agora com esse e-mail e senha, eu vou tentar autenticar ele. No caso, autenticar é verificar se esse e-mail existe e se essa senha confere. Beleza? Eu vou criar aqui dentro do próprio handler por enquanto, para depois ir refatorando. Então vamos lá, para essa aula não ficar muito grande, certo? A primeira coisa do login que eu preciso fazer é verificar se o usuário existe, certo? Porque o cara vai estar entrando com um e-mail e de repente ele nem está cadastrado. Então eu preciso verificar se ele está no nosso banco. Para eu fazer isso, eu preciso ir no Mongo e ver. Esse e-mail já existe, certo? Só que o meu handler, se vocês verem as aulas, eu falo de repository pattern, lá nas minhas aulas de API REST eu falo sobre repository pattern. Um handler nunca vai se comunicar direto com o MongoDB, né? Ou com nenhuma base de dados ou com nenhuma API externa, certo? Ele se comunica aqui, no caso, com meus repositórios. Então eu tenho que criar uma função aqui no meu repositório para ir lá no Mongo e verificar se o e-mail existe, beleza? Então aqui eu vou criar essa função, vou exportar e lá no meu handler vou utilizar essa função. Essa função
É uma função muito simples, eu vou chamar ela de find, não vai ser nem exists, porque eu posso utilizar ela depois para pegar o usuário pelo e-mail, certo? Eu vou chamar ela find by e-mail, certo? Ela vai receber um e-mail e ela vai retornar ali o que o Mongoose retorna direto. Seria um user model.find1, desculpa. E aqui eu digo que eu vou procurar pelo e-mail. Aqui eu poderia dizer e-mail, ou seja, a propriedade e-mail vai procurar pelo valor do e-mail que eu estou passando aqui como parâmetro. Eu vou utilizar a forma mais curta aqui, porque o nome da variável é o mesmo nome da propriedade, então eu posso fazer isso aqui direto. Ou seja, isso aqui é uma operação assíncrona. Como eu falei antes, eu não preciso dizer que é async await aqui, porque eu não vou pegar esse valor e não vou tratar ele aqui dentro. Então eu posso retornar direto. Então agora sim eu tenho uma função que vai lá, vai utilizar o Mongoose, esse find1 é do Mongoose, tá? Quando eu uso user models aqui, certo? Eu importo o model, que é onde eu instancio o Mongoose, e essa função é do Mongoose. Você pode deixar claro. Então aqui estou exportando agora essa função find by e-mail. Vou voltar aqui para o meu handler, vou importar esse find. Na verdade não preciso importar porque ele já está aqui, ó, user repository, beleza, ele já tem acesso a tudo. Opa, não, estou no lugar errado, desculpa, eu vou voltar aqui para o meu auth, meu login handler, caramba. Vou importar então agora o meu user repository. Users.repository, beleza? Então agora eu poderia botar aqui user repository, certo? Eu vou importar direto a função que eu quero, que é a find by email, beleza? Então aqui eu vou verificar, const, criar aqui uma constante de usuário, certo? E vou chamar o meu find by email, passando aqui o e-mail do usuário que está tentando. Ele está aonde? Está no meu payload, certo? Payload.email. Esse cara é assíncrono, certo? Que ele tem que ir lá no Mongo, retornar e tal. Então, essa é uma função assíncrona, dá um await nela. Ou seja, se retornar alguma coisa, esse usuário vai ser um objeto ali que vai ter os dados do usuário retornado. Se ele não retornar nada, ele vai retornar, aqui eu consigo dizer se ele for falso, certo? Se ele vier um defined, null, vazio, ele vai cair aqui no meu if, ou seja, se o usuário não existe, eu vou disparar um erro. Throw e o erro, que seria um erro de usuário não encontrado. Já já vou exportar isso aqui também como constante. Então, beleza? Então ele foi lá, procurou o usuário por e-mail. Se não encontrar, ele dá um erro aqui. Ok? Como eu estou aqui no meu handler, é simples eu fazer isso. Eu posso utilizar, na verdade, o boom, certo? Boom igual a require happy boom. Eu posso dar aqui um boom.not found e aqui dizer usuário não existe, beleza? Ok, o usuário não encontrou, dá um erro não encontrado. Agora, se ele passar desse if, significa que ele encontrou esse usuário no nosso banco. Então eu preciso ver se a senha dele está correta, certo? Então lá no meu utils, aqui no hash, então vou criar aqui a função de compare, certo? Que vai receber a senha que o usuário está tentando se logar, ou seja, é uma senha que não está criptografada. Vou botar aqui na verdade um value, porque eu posso utilizar esse cara sem ser para senhas, com a senha que está com hash criptografada lá no banco de dados, ou seja, a senha pura, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comparado com a senha encriptografada, beleza? Então aqui o bcrypt ele tem um método chamado compare, que eu passo esses dois valores. Ele vai retornar um booleano, na verdade ele retorna uma promise, e o resolve dessa promise é um true ou false, para verificar se aquela senha, se aquele valor que não está criptografado é igual ao que está criptografado. Então vou exportar ele aqui, beleza? Agora aqui no meu login handler, eu vou criar uma constante chamada password, ok? Porque vai retornar um booleano true ou false, se aquela senha é válida do usuário. Então vou vir aqui e vou chamar, preciso importar, certo? Aqui o meu utils hash, então vou vir aqui hash igual a require utils hash e vou dar um hash, um await, certo? No hash
compare com a senha que o usuário está tentando acessar, certo? Peço desculpa, com a do usuário que está lá no banco de dados, beleza? Então, se você quer retornar falso, ele vai dar um erro, dá um bad data aqui por enquanto, e-mail ou senha inválidos. Vou disparar essa mensagem de erro, beleza? E aqui eu só vou disparar aqui um console log. Vou dar um return aqui, usuário logado por enquanto, ok? Então vamos ver se esse fluxo aqui está funcionando. Ó, usuário logado. Se eu botar a senha aqui 1, 2, 3, 4, deu um erro de e-mail ou senha inválidos. Se eu botar um e-mail que não existe, deu not found, o usuário não existe. Show de bola. Então já está caindo nos fluxos. Daqui para baixo significa que eu já posso trabalhar meu JWT, trabalhar o meu Redis, fazer várias coisas, porque esse e-mail já existe e ele digitou uma senha válida. Beleza? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu ia fazer uma refatoração, mas essa aula já está grande, já tem bastante conteúdo. Mas no próximo vídeo, que vai ser o login parte 2, quer dizer, vai ser mais sobre o JWT, eu vou também fazer um refactor aqui. Talvez eu lance só esse vídeo do refactor, vamos ver. Mas em algum momento eu vou fazer um refactor aqui para tirar essa lógica de autenticação aqui do meu render. Eu vou criar uma pastinha chamada auth e lá dentro eu vou criar um arquivo só para ter essa lógica aqui de autenticação, de verificar se o usuário existe no banco, de comparar senha, de gerar token JWT. Essa lógica não fica no render, mas por enquanto vai ficar aqui para essa aula, que ela já se estendeu. Então galera, se vocês gostaram dessa aula, não deixe de dar seu joinha aí no vídeo, de comentar, porque comentar me ajuda a ter relevância no canal, de compartilhar, manda para todo mundo. Esse projeto tá maravilhoso, galera. Então me ajudem aí a propagar esse conteúdo, dá um star lá no repositório do GitHub do projeto. Vem aqui, dê um star, fork, clone, interaja nas issues, comente também, para vocês também aprenderem e contribuírem com o projeto open source, que vai ser bem maneiro. Show? Eu vou gerar tag, vou comitar o código dessa aula, vou gerar tag, então depois você vai ver aqui tag aula 11 para você ver o código fonte dessa aula, desse momento. Show? Então valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo.